A paz do Senhor, irmãos. Amém? Tome o vosso assento, por favor. Oh, glória a Deus. É tão bom adorar o Senhor. Quando a gente louva o nome dEle, Ele vem ao nosso encontro, traz resposta, traz alívio. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos encerrar o nosso capítulo 12 da nossa declaração de fé, onde tratamos sobre o batismo em águas. Falamos sobre o que é o batismo na primeira terça-feira, depois a fórmula batismal na segunda, na terça passada, que o batismo não é sinônimo de regeneração, e hoje na página 129 nós vamos encerrar esse capítulo, explicando e pensando da palavra de Deus, que é a nossa instrução, que é onde devemos basear aquilo que nós cremos sobre o batismo infantil, o porquê que nós não batizamos crianças. Primeiro ponto a ser discutido é que nós não aceitamos e nem praticamos o batismo infantil por um primeiro princípio. Não existe, nós não vamos encontrar dentro da palavra de Deus nenhum exemplo, nenhum ato, nenhuma ação, nenhuma atitude onde se batizava crianças. Amém? Então o primeiro ponto é esse. Na Bíblia Sagrada, deixada por Deus, por 40 homens mais ou menos escritos, inspirados pelo Espírito Santo, a qual nós cremos, a qual nós seguimos, não encontraremos nenhum exemplo que nos vai dar base para que nós batizemos crianças. Segundo tópico, o batismo não é o meio da graça salvadora. As outras crenças que batizam crianças acreditam que naquele ato a criança está salva, seus pecados estão perdoados e está tudo resolvido. Então nós não cremos, porque o batismo não é o meio de salvação. Ponto 2, o batismo não salva. O batismo é para quem já está salvo, para quem compreendeu, para quem creu e para quem decidiu, como vimos na aula passada, no culto passado, de livre e espontânea vontade. Terceiro ponto, uns acreditam que o batismo foi substituído pela circuncisão. Circuncisão não tem nada a ver com batismo em águas. Circuncisão era na carne, era uma marca que Deus estabeleceu no Velho Testamento pela lei, daqueles que gostariam de livre e espontânea vontade de estar inseridos como povo de Deus. O batismo é a graça, não tem nenhuma relação de circuncisão com batismo em água. São coisas diferentes. São épocas diferentes, são atitudes diferentes, são relações diferentes. Então, essas crenças dizem que houve uma substituição, por isso que eles batizam crianças. Não existe relação nenhuma com circuncisão e com o batismo em águas. No 8º dia, Velho Testamento, a criança tinha que ser circuncidada para que permanecesse dentro do povo de Deus. Era uma ordem expressa do Senhor para todos quantos desejassem permanecer dentro da mão de Deus, do cuidado de Deus, tinha que ter essa marca para que fosse diferenciado. Nós vemos que o início de tudo, Deus sempre faz diferença. Por isso que a Bíblia fala lá em Malaquias que vai ter a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. O povo de Deus, ele tem que ser diferente. Ele tem que ter atitude diferente, crer diferente, adorar a Deus diferente, servir a Deus diferente. E tudo baseado pela sua palavra. Quarto ponto, irmãos, importante. Nós não batizamos crianças porque crianças não têm consciência do pecado. Nós só nos arrependemos porque pecamos. Criança não peca, não tem a consciência disso ainda,
Então, por isso que nós não batizamos criança, porque além de eles não terem a consciência do pecado, para que ele tem que ter um arrependimento, como que ele vai se arrepender daquilo que ele não tem ciência do que está acontecendo. Então, esses 4 primeiros tópicos nos dão base. Primeiro, não há na Bíblia exemplos de batismo em crianças, não é um ato de salvação, não tem nada a ver com circuncisão, e a criança não tem consciência do pecado, por isso não existe arrependimento, ela não tem consciência do que está acontecendo. Então, esses pré-requisitos iniciais nos dão base pela palavra de Deus para que nós não tenhamos esse ato de batizar as crianças. A Bíblia fala sobre a circuncisão, que em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. É isso que Deus está procurando. Essa que é a marca hoje. Nova criatura. É isso que Deus olha para a nossa vida e Ele deseja encontrar em nós. Pessoas que têm novas atitudes, novos pensamentos, novos desejos. E você está vendo aí o sinal do fim dos tempos, as coisas acontecendo. E é melhor que, se você não estiver preparado, você corra. Porque ontem mesmo, vou guardar nomes para, enfim, mas uma pessoa da família nossa, do nada, jantando com a filha, sem nenhum problema de saúde, teve um AVC. Não morreu, está bem, mas poderia ter morrido. O problema é que nós queremos viver achando que com a gente nunca vai acontecer nada. É só com os outros. Então, que essa noite, diante desse tema, dentro da palavra de Deus, que não seja só esse ato que nós temos que ter consciência do que nós estamos ou não estamos fazendo, irmãos. A Bíblia nos dá todo o respaldo daquilo que nós precisamos fazer para agradar o coração de Deus, para estarmos no centro da vontade de Deus. Então, nem a circuncisão, nem a circuncisão hoje é ser uma nova criatura, é ser diferente diante de um mundo que é indiferente a Deus. O mundo não está nem aí com Deus. Nós precisamos ter atitudes de que somos novas criaturas. Então nós cremos e ensinamos que o batismo é apenas para os que primeiramente se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus. Atos 2:38 diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para que a pessoa seja batizada, eu falei isso na terça-feira passada e vou repetir, ela precisa querer. Como é que a criança, um bebezinho, fala, eu quero ser batizado? Não, a pessoa tem que querer, é voluntário. Isso é a pergunta que eu faço quando a pessoa chega lá. Por que é que você está aqui? Com impulsão de quem que você veio aqui? Não pode ser do pai, da mãe, do pastor, do amigo, não. É de dentro, eu decidi, voluntariamente. Então, precisa pedir para ser batizado, precisa ter o desejo voluntário da pessoa. Eu quero ser batizado, eu entendi, eu creio, estou arrependido. E assim, a pessoa de decisão própria precisa entender o motivo pelo qual ela está se batizando. Mais um ponto importante, os candidatos ao batismo precisam exercer arrependimento e fé. Precisa se arrepender, mas crer que está arrependido, não só simplesmente ter a atitude de arrependimento, mas a credibilidade de uma transformação de vida. Jesus falou, ide, pregai e batizar os que creem. A criança crê, irmãos. Quando eu falo criança, irmãos, vamos entender. É até a idade da pessoa
completamente saber discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, enfim. Amém? Uns desenvolvem. Por que nós não colocamos idade? Porque tem uns que desenvolvem mais rápido e outros menos. Então não tem uma idade para batizar. A pessoa precisa ter a consciência do que ela está fazendo, do que é o Evangelho, do que é o reino de Deus, do que é a palavra de Deus, e se arrepender dos seus pecados, a ponto daqueles pecados pré-meditados não podem ocorrer mais na vida de quem é nova criatura. Os pré-meditados não, de forma alguma. Se você é nova criatura, pecado pré-meditado tem que, desaparecer das nossas vidas. Então o candidato, a pessoa, exerce e precisa estar arrependida e crer. E uma criança não tem condição de discernir essa atitude. Mostra também pela Bíblia, vamos ler o texto, que o batismo é posterior à fé. Você primeiro crê, primeiro se converte, primeiro aceita Cristo, e depois você, pela fé, acreditando naquilo que foi exposto, nós vamos falar novamente aqui, o que falamos terça-feira passada. Primeiro Pedro explicou a palavra, pregou a palavra, ensinou a palavra, expôs a palavra e depois foram batizados. Tem que ter base para isso. Não é chegar lá, eu quero ser batizado e pronto, senão vira um banho de piscina. E não é essa a intenção. Então a pessoa precisa ter o quê? Fé para poder se batizar, acreditar naquilo que ela está fazendo. E isso é visto lá em Pentecostes, de sorte, Atos 2:41, que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Não é de qualquer jeito, é de bom grado. É entender que você precisa ser transformado, e o batismo é somente um ato público perante a igreja, que você está decidido a entrar no corpo de Cristo, na denominação que você escolheu. Porém, o corpo de Cristo tem regras, que vai de Gênesis a Apocalipse, e você precisa agora cumprir essas regras. Não são as regras do homem, não são as regras da igreja, apesar de existirem, mas essa regra aqui, ela sobrepõe qualquer outra regra criada por homem ou por qualquer instituição que seja. Apenas, ou melhor, nós esperamos que todas as regras criadas pela igreja, como instituição, estejam e precisam estar baseadas na palavra de Deus. Não podemos inventar as coisas, tem que ser pela palavra de Deus. Então, foram batizados de bom grado os que receberam a palavra. Por isso que nós ensinamos 13 pilares, 13 lições do que é que a pessoa precisa saber para poder se decidir para o batismo. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Na campanha também evangelística de Filipe em Samaria, Atos 8:12, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, Atos 8:12. Então Filipe pregava o reino de Deus, explicava, olha, é assim que funciona, é assim que tem que ser, é dessa forma, você quer? Ah, quero, então vamos batizar. Você está ciente disso? Você crê nisso? Você crê que existe um reino sobrenatural, que Jesus veio em forma de homem, deixou as suas ordens, os seus mandamentos, foi preso, foi morto, mas está vivo? Creio, então vamos te batizar. Você está disposto a cumprir essa palavra todos os dias da sua vida? Estou, então vamos te batizar. As perguntas do batismo não são feitas por meras condutas necessárias ou coisas cotidianas, não. Não são feitas porque simplesmente precisam ser feitas. Existe a resposta do candidato é importantíssima. Porque ele não está respondendo para aquela pessoa que está o batizando. O compromisso da pessoa que deseja estar inserida no reino de Deus é com o próprio Deus e com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Embora o propósito exato difira de grupo para grupo,
quase sempre ele implica em que a criança então receba a salvação em certo sentido. Então, os grupos que batizam creem, como eu já disse, que o batismo está ali para que a criança já esteja salva, preparada, arrependida, e tudo já está pronto. E não é assim que nós queremos. Na verdade, irmãos, eu li um pouco sobre isso hoje, que não está aqui. Isso começou a acontecer muito lá a partir do século V, de medo que as crianças morressem, sem o entendimento que eles tinham, achando que não sabia o destino, então já batizava, já achava que naquele momento estava tudo resolvido, a criança estava salva, ou não precisava de mais nada. Apesar que a Bíblia diz não, nós cremos, Jesus disse: vinde a mim todas as criancinhas, que as crianças que não têm consciência, já estudamos isso de terça-feira, morrem e são salvas. Amém? Isso é muito importante que você saiba, que não tem consciência do certo e do errado, do arrependimento, do pecado, enfim, elas são salvas. Então, nessa época de medo de não saber o destino, enfim, batizava as crianças, e algumas linhas de crença tomaram isso para si e fazem isso até o dia de hoje. Então, não há exemplo nenhum na palavra de Deus, nas Escrituras, em que uma criança foi batizada. Agora, algumas crianças, algumas crenças, tornam essa ação para eles por duas palavrinhas. Uma é por implicação e por inferência. Ou seja, eles deduzem uma situação que eles enxergam, mas dentro dessa situação que eles enxergam, eles criam um outro mundo. Por exemplo, quando você vê uma nuvem, deduz-se que vai chover, mas às vezes chove? Não. Então você inferiu, você implicou, você deduziu alguma coisa. E aonde eles se apoiam? São 5 exemplos da Bíblia que eles se apoiam, que a Bíblia não esclarece, mas é onde eles se apoiam para batizar as crianças. E nós vamos ver os 5 exemplos, que é o seguinte. Primeiro, o caso de Cornélio. Em Atos 10, 24, afirma-se que os que estavam reunidos com ele na casa eram seus parentes e amigos próximos. Então eles deduzem o quê? Eles implicam o quê? Que se era uma família, tinha criança. Dedução. A Bíblia não fala, a Bíblia não é clara. E aquilo que a Bíblia não esclarece, nós não falamos. Nós cremos e vivemos naquilo que a Bíblia diz. Então, só para que a gente entenda o porquê, aonde eles se baseiam nesses fatos em que houve o batismo em alguns lares, na igreja alguns grupos, e eles deduzem que naquela casa tinha que existir, deveria existir na cabeça deles crianças. Por isso que eles tomam essa atitude para eles. E no verso 33 de Atos 10 diz que estavam todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então os que estavam reunidos eram capazes de ouvir, entender os comandos de Deus de modo a crerem e obedecerem. Um bebê pode? Vai evangelizar um bebê? Vai evangelizar uma criança que não tenha consciência? Vai adiantar o quê, irmãos? Nada. Então eles deduzem que nessas casas tinham crianças, e é onde eles se baseiam. O primeiro caso é o de Cornélio, para que eles continuem realizando esse ato. O segundo caso é o de Lídia e sua família, está lá em Atos 16, do 14 ao 15. E nesse episódio também nada é dito sobre criança. Você pode ler o texto, não há nada nessa passagem que dá a probabilidade de que havia criança naquela reunião. Então isso é para vocês entenderem aonde que essas denominações que batizam criança se baseiam. Eles acham que nessas reuniões, por se tratar de família, existia, não vamos nem dizer que eles achavam, porque se eles fazem o ato, é porque eles acreditam que era impossível, né, numa reunião de família não ter um bebê e uma criança. Então, essa é uma das atitudes pelas quais eles se baseiam.
O terceiro exemplo é o carcereiro de Filipos e sua família, que está lá em Atos 16, do 30 ao 34. E mais uma vez, se você ler o texto, você não vai encontrar em nenhum momento que existia criança naquela reunião. O quarto exemplo é a família de Crispo, está lá em Atos 18, 8. Os que foram salvos e batizados em sua família eram todos crentes. Atos 18, 8 diz: E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Então, nessa expressão, com toda a sua casa, eles viajam aí e deduzem que existia crianças. Nós não lemos sobre a idade dos membros da família de Crispo, mas lemos que cada um deles creu no Senhor. Obviamente, eles não eram crianças, não eram bebês. Todos creram, diz o texto, mas criança, repito, e bebês não têm condição de discernir aquilo que eles estão ouvindo. O quinto e último exemplo é a família de Estefânio, está lá em 1 Coríntios 1,16, onde novamente nada é dito sobre crianças presentes ou batizados. Em 1 Coríntios 16,15, nós lemos que dedicaram a si mesmos para o servir aos santos, e isso não poderia ser dito por criança. A verdade, irmãos, é que o erro está que ninguém tem o direito de inserir o que é omitido nas Escrituras. Isso é muito sério, essa expressão. Ninguém tem o direito de inserir o que é omitido nas Escrituras. Aquilo que não foi escrito, aquilo que Deus não quis revelar, nós não podemos tentar achar algo a mais pela nossa mente, pela nossa capacidade. Nós temos que ler, ensinar, pregar aquilo que Deus deixou escrito. Então ninguém tem o direito de inserir o que é omitido nas Escrituras, somente para, subjetivamente, por meio de exercício da imaginação, raciocínio forçado, que fantasia para alcançar seus propósitos, dar forças a uma suposta doutrina, ou ignorar o claro ensino de muitas outras partes da palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos ajude a simplesmente pregar, ler, ensinar aquilo que Ele nos deixou escrito. Tem uma expressão que a gente aprende quando a gente começa a estudar a Bíblia, em alguns lugares, que eles falam assim: o que a Bíblia não afirma, não escreve com clareza, nunca diga que você tenha certeza. Se não está claro, se não está escrito, se não está entendido, não tente inventar, não tente criar um mundo onde não existe. Fique simplesmente com as letras da palavra de Deus. Agora vem um ato muito importante para nós, pais, tios, avós, enfim, que temos crianças dentro dos nossos lares. Qual que é a nossa parte nisso tudo? Os crentes podem se rejubilar no fato de que seus filhos são santificados pelo relacionamento dos seus pais com Cristo. Embora possamos não saber tudo que isso envolve, sabemos que a nossa atitude, o que eles estão vendo em nós como crentes, como pessoas que têm atitudes que servem a Deus, vale muito mais do que qualquer outro ensinamento. Nós somos responsáveis, dentro dos nossos lares, onde existem ainda crianças em situação que não conseguem compreender as coisas, mas estão sentindo o ambiente, estão presenciando alguma coisa. A Bíblia não, a medicina diz que até os 6 meses, 1 ano de idade, a criança absorve muita coisa no meio onde ela está inserida. Isso é muito sério. Nós somos responsáveis por isso.
Às vezes achamos que não estão observando, que não estão vendo. O ensino vem nosso mesmo, das nossas atitudes com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, enfim, irmãos. Nós somos responsáveis por aquilo que eles estão criando dentro do seu coração. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos fazer com que a nossa vida atraiam pessoas para o Evangelho. Não só as crianças, não, mas todos quantos têm nos visto, todos quantos têm nos contemplado, todos quantos têm nos enxergado. Mais uma vez eu repito, nós somos grandemente responsáveis, irmãos, até por no meio que você vive, no meio onde você está, né? As pessoas têm que olhar para nós e sentir o desejo, sentir atração pela nossa atitude, como aquela pessoa é diferente, como ele fala diferente, como ele reage diferente, como ele fala diferente, como ele se veste diferente. Então nós somos responsáveis que por isso, às vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa casa, com os nossos filhos, mas nós mesmos de dentro não estamos dando o exemplo que eles precisam ver. E eu falo isso que para vocês com muita tristeza / alegria, porque abrindo meu coração aqui para vocês, eu fiz da minha casa um bom tempo um lugar terrível de se viver. Eu fiz, Luciano. Pelas minhas atitudes, pela minha forma de se comportar. Chegar ao ponto de quando eu chegava aqui do trabalho, a minha filha falava assim: ixi, mãe, o pai chegou. E aí, você quer o quê? Que Deus mude a sua família? Se você não faz o que tem que ser feito? Graças a Deus que Deus me transformou. Hoje eu sou exemplo para elas. Hoje eu peguei a minha filha, escutei ela falando em voz alta à tarde, fui lá vendo o quarto dela, lendo a Bíblia. Por quê? Porque ela me vê ler a Bíblia. Ontem, antes dela ir para o cursinho, eu fui no quarto dela, ela estava ajoelhada orando. Por quê? Porque ela me vê ajoelhada orando. Deus transforma a gente. Mas nós somos responsáveis pelo ambiente onde nós estamos. Não é a igreja que vai mudar, irmãos. Não são pastores que vão mudar. Somos nós. O primeiro lugar que você tem que mostrar quem você é na sua casa. É o primeiro lugar. É lá que é a primeira igreja. Aqui, vamos dizer assim, as igrejas se reúnem para que Deus se manifeste. Mas nós temos que trazer a nossa vida de lá de casa. Do dia a dia. E Deus transforma. Eu sou prova viva disso e posso dizer para você, quando você reconhece e se submete ao transformar dele. Isso é muito importante. Deus, eu estou errando demais, me ajuda. E você vai para a oração, e você vai para a palavra, e você fecha a porta do seu quarto e você chora, você e ele, ninguém precisa ver. Se for o caso, pega umas almofadas lá e dá uns murros, chuta. Mas é você e ele. Como o Douglas sempre me ensinou, quando eu comecei a andar com o Douglas, ele me disse uma expressão que eu nunca mais esqueci: vai falar com quem manda, vai falar com quem resolve, vai falar com quem responde, e só Deus faz isso da forma mais amorosa e mais preciosa no nosso coração. Então nós não batizamos crianças porque elas não têm consciência, e se elas morrerem, estão no céu. A Bíblia não tem exemplo de que batizamos crianças. Esses textos lidos que as seitas pegam, as crenças pegam, os outros lugares pegam, não exemplifica. Não tem crianças dizendo que foram batizadas. E o pastor Paulo leu aqueles que haverem crido, que acreditaram, que receberam a palavra. E mais importante que tudo isso, nós somos responsáveis, não só pelos nossos filhos, sobrinhos, netos, não, irmãos. Eu sou responsável pela minha esposa e pela minha filha, dentro da minha casa. A minha esposa é responsável por mim e pela minha filha. E assim nós caminhamos juntos. A minha casa hoje, para a glória de Deus, ela é um pedaço do céu.
para a glória dele, porque ele me transformou a minha esposa teve um ano que ela não acreditava em mais nada. Você imaginou isso? De tantas coisas que nós passávamos junto, de casamento, enfim, ela perdeu a esperança de tudo. E aí? Ainda há esperança, mesmo que a árvore for cortada e a sua raiz for lançada ao cheiro das águas, ela brotará. Temos que trazer Jesus de novo para os nossos lares com palavras, com atitudes, arrancar tudo o que está de errado, para que o nome dele seja glorificado. Mas nós temos que começar de nós. Não espere que a sua esposa mude, que o seu filho mude, que a sua igreja mude. Mude você. Que se você estiver bem, tudo ao seu redor estará bem. Se você estiver com Cristo, tudo ao seu redor estará em perfeitas condições. Por pior que seja, mesmo que você estiver andando hoje pelo vale da sombra e da morte, Ele está com você, se você der abertura para que Ele transforme e modifique a sua vida. Então fica o ensinamento para você nunca mais esquecer o porquê é que nós não batizamos crianças. Porque não existe, eu acho que o ponto número 1 disso tudo é porque não existe exemplo bíblico. Ponto. Acabou. A Bíblia não fala nada disso. Nós cremos na Bíblia, não cremos? Ela fala alguma coisa? Então ponto final. Amém? Fiquemos com essa palavra no coração desse mês, onde nós aprendemos sobre o batismo em águas, um ato importante, é necessário para que você que acredite, realize esse ato público, porque ele não é só um ato terreno, mas ele é um ato de um grande proveito, de um grande reflexo na dimensão espiritual. E que Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo, porque eu tenho vivido, irmãos, um dia após o outro. Eu acordo e falo, acordei, então hoje eu tenho que me projetar para uma vida de santidade, aos pés de Deus, porque eu não sei se eu vou chegar à meia-noite e eu vou estar vivo. Eu tenho vivido um dia atrás do outro, um dia após o outro, e Deus tem me honrado muito. Deus tem feito da minha casa um lar assim, de muita paz, de muita presença. E Deus tem nos abençoado muito. E quando eu falo abençoado, em nenhum momento eu quero dizer para você que é algo terreno, objeto e financeiro. Porque o que nós precisamos, mesmo que falte tudo, é da presença dEle. Somente a presença dEle. A presença dEle supre tudo em nossas vidas. Então esse é o motivo, só por um efeito de estudo, pelo qual nós não batizamos crianças. Porque a Bíblia não nos deixa nenhum exemplo claro e convicto de que isso é necessário. Elas não têm condição de crerem, de absorverem aquilo que estão sendo ensinadas e se arrependerem dos seus pecados, porque não tem pecado ainda, não sabe o que é certo e o que é errado. Então esse é o motivo pelo qual nós não batizamos. Vamos condenar e julgar os outros? De forma alguma. Vamos orar para que Deus abra os olhos daqueles que estão, não só nesse quesito, mas em tantos outros, caminhando por caminhos onde Deus não está, onde a palavra não está, onde o Espírito Santo não está. Como Deus teve misericórdia de nós um dia, Ele tem dessas pessoas para que elas voltem a tempo para o caminho, para a verdade e para a vida. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pelas transformações que só o Senhor faz. Falamos, mas a honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu, porque é o Senhor quem realiza. Nós não sabemos nada, nós só nos submetemos à tua vontade e o Senhor cria situações poderosas sobre a nossa vida, Pai. Obrigado por essas terças-feiras de grande ensino. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dado o privilégio, Pai, de falar das tuas coisas, Pai. Não existe assunto melhor, não existe, Senhor, notícia mais poderosa do que aquilo que a tua palavra quer nos falar cada dia. Creia, acredite, avance, eu estou contigo, não temas, oh Senhor. São notícias que nós precisamos para vencer o dia a dia e o teu nome ser glorificado, Pai. Eu quero orar por cada família aqui hoje à noite, Senhor. Assim como o Senhor transformou a minha casa, transformou o meu ser, transformou o meu caráter, transformou meus sentimentos, aleluia.
Oh Deus, ajuda-nos, Pai, cada família que sofre hoje à noite, talvez por um marido inconsequente, por uma esposa inconsequente, por um filho perdido. Oh Deus, só a tua mão é poderosa para restaurar as nossas casas. Eu sei disso porque eu vivi isso, Senhor, e foi a tua mão, foi o teu poder, foi a tua presença, foi o teu amor que foi nos cultivando, nos mostrando, e nós fomos entrando pelo caminho. O Senhor nos transformou. Transforma vidas hoje à noite, famílias hoje à noite, Senhor. Converte verdadeiramente famílias ao teu nome, a tua palavra. Eu sou grato ao Senhor por esta igreja, por cada pastor, por cada membro, por cada obreiro que tem um pedacinho, um significado na minha vida, de exemplo, de sorriso, de abraço, de uma palavra amiga, Senhor. Obrigado por este corpo. Abençoa o nosso pastor, a sua esposa, seu filho, que carregam esta igreja, que são responsáveis por essa igreja. Senhor, uma responsabilidade muito grande, Senhor, sobre cada membro, sobre cada família. Ajuda-nos a triunfar sempre na veracidade daquilo que o Senhor deixou escrito e nada mais. Viver a tua palavra, a simplicidade do Evangelho, o poder do Evangelho, Senhor. Coloca dentro de nós as tuas proezas, o teu poder, o Espírito Santo, a tua palavra, Senhor. Que a nossa mente seja recheada das coisas que vêm do alto. Obrigado, Deus, por esse dia, por essa noite. Obrigado porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Mais uma vez alcança famílias aqui representadas e aquelas que estão conosco pela internet, para que a nossa casa seja um lugar onde o Espírito Santo tenha prazer em habitar. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor?